Nas entrevistas aos candidatos às eleições europeias, vamos agora ouvir a cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Muito boa noite, bem-vinda ao Telejornal. Olá, boa noite, muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas. As regras do euro, estabelecidas no Tratado de Maastricht em 1992, estabeleceram que o BCE é uma entidade independente. No entanto, lendo o manifesto eleitoral do Bloco de Esquerda, vemos que o Bloco quer acabar com a independência do BCE. A minha pergunta é, porquê? A independência dos bancos centrais é uma inovação que surge nos anos 80, do século passado, e que, aliás, marca uma transição, porque até essa altura nós tínhamos tido períodos de crescimento económico, em que a política monetária tinha que responder democraticamente pelo que fazia, e houve períodos de grande crescimento económico, e a partir dessa altura deixou de haver resposta democrática na política monetária e, aliás, temos períodos de estagnação económica. Mas as pessoas, se calhar, percebem melhor com este exemplo. Quando o Banco Central Europeu decidiu subir os juros, as taxas de juros de referência, e com isso provocou a subida de taxas de juros das casas, e numa altura em que já havia uma enorme inflação. Ao que aconteceu há 2 anos. Sim, e que continuou até agora mais altas do que estavam. E numa altura de enorme aflição para as pessoas, porque já estavam os preços da energia, da alimentação a crescer. Também a prestação da casa aumenta, em alguns casos duplica. É preciso perguntar a quem é que o Banco Central Europeu responde por esta decisão, que é uma decisão que não tinha nenhum fundamento técnico. Mas a decisão é uma decisão de natureza técnica. Não é uma natureza técnica, até porque o Banco Central Europeu tinha estudos que indicavam que a inflação estava a ser provocada, sobretudo, pela formação de preços e não pela procura. E, aliás, tinha estudos que dizia O que é que quer dizer com isso, formação de preços e não a procura? Quer dizer que havia margens de lucro, nomeadamente nas energéticas, mas não só, que estavam a aumentar muito e era isso que estava a provocar a subida de preços. Espera aí, Catarina Martins, há um relatório anual da OCDE sobre o emprego, o Employment Outlook, que diz justamente que em Portugal a maioria das empresas não tirou partido da conjuntura inflacionista para aumentar as suas margens. A OCDE diz que a nossa inflação foi alimentada pelo aumento dos salários. Este é o relatório, o Employment Outlook do ano passado da OCDE. Repare bem, o que define os preços da energia em Portugal e mesmo o que define os preços de boa parte dos bens alimentares na grande distribuição não está necessariamente em Portugal. Portugal é, aliás, muito vulnerável porque tem uma grande exposição externa à formação de preços que vem de outros sítios. O que o Banco Central Europeu fez, tendo estudos técnicos que diziam que o problema não era o excesso de poder de compra das pessoas, era o facto de haver, nomeadamente no setor da energia, mas não só, margens de lucro cada vez maior, decidiu atacar o poder de compra das pessoas, aumentando as taxas de juros. Isso foi particularmente prejudicial para Portugal. Catarina, diga-me uma coisa. Dê-me exemplos de casos de sucesso a longo prazo, de modelos em que os políticos interferem nas decisões técnicas dos bancos centrais. Todo o período, desde o pós-guerra até os anos 80, que foi o período em que houve maior crescimento económico na Europa. Peço desculpa. Aliás, a estagnação... Tenho que fazer aqui uma correção. Eu vivi o período da grande inflação da década de 1970 e lembro-me bem do que se passou. E fui agora verificar o que aconteceu. Os países que que controlavam os seus bancos centrais, Itália teve uma inflação de 25%, Espanha 28%, Portugal 31%. Um dos poucos países em que o Banco Central é independente era a Alemanha, teve uma inflação de 7%. As pessoas que viveram aquele período sabem bem o que era o desespero de viver com inflações de 30%. Isso acabou desde que os bancos centrais se tornaram independentes. Está a querer simplificar e está também a cair num erro. Está a cair também num erro que é o seguinte: os bancos centrais são independentes de quem? Nenhum poder é completamente independente. Na verdade, os bancos centrais são dependentes do poder financeiro. Quando não têm escrutínio democrático, só o sistema financeiro é que manda. Desculpa, e é por isso que o Banco Central Europeu... Tem os seus governadores, cada Banco Central na Europa, Portugal tem o seu governador, que está presente e faz votação dentro do BCE. Mas é uma votação. Posso fazer uma pergunta? Porquê é que Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, não era independente e como Governador do Banco de Portugal já passa a ser independente? Convenhamos, isto é uma brincadeira. É preciso haver legitimidade democrática das decisões que são tomadas. Claro que as pessoas não são independentes. A questão é saber se sobre as decisões que toma... Essa é que é a diferença. Mário Centeno é mais técnico por ser o Governador do Banco de Portugal do que era técnico como Ministro das Finanças. O Cristiano Ronaldo das Finanças, ao que parece. Essa ideia é uma ideia absurda. A política monetária é precisamente isso, política. E a questão é saber se quem está nos bancos centrais a tomar agora decisões sobre a nossa vida tem de responder por elas, ou enquanto lá está, depois de ser nomeado,
pode fazer o que quer. E nós, na Europa, já salvámos vezes demais os bancos e vezes demais deixámos mal as famílias. Não tem de ser assim, pode ser diferente. Deixa-me dizer-lhe o seguinte. Temos o exemplo da Venezuela. O Banco Central da Venezuela... Acha mesmo que o problema da Venezuela é o Banco Central? Mas eu posso... Por favor, está a brincar comigo. Deixa-me explicar-lhe. Está a dar um exemplo absurdo. O Banco Central da Venezuela atingiu em 2019 uma taxa de inflação de 344 1000%. O que é que isso não tem é a ver 244, com... porque eles interferiam nas decisões do Banco Central da Venezuela. Está a confundir tudo. Peço imensa que o problema desculpa. da inflação foi controlado na Venezuela através da dolarização. Isto é, o governo da Venezuela decidiu, na prática, colocar as decisões monetárias nas mãos da Reserva Federal Americana, que é o BCE dos Estados Unidos, e agora a taxa de inflação na Venezuela está a travar. Posso-lhe fazer uma pergunta? Queria viver na Venezuela agora? Claro que não. Então pronto, vamos lá deixar vamos deixar os absurdos. Não, mas isto tem a ver com situações. A maior parte dos países tem bancos centrais que são independentes. Se me permitir, está a comparar o que é incomparável. As condições económicas e todas elas na Venezuela não são absolutamente nada comparáveis com a situação na União Europeia. A União Europeia tem capacidade, sim, para fazer escrutínio democrático das decisões de política monetária. Aliás, quando a política obrigou a política monetária a mudar, quando, por exemplo, por causa do Covid e para travar a crise financeira, se decidiu mutualizar pelo menos parcialmente parte da dívida, coisa que se dizia que era impossível, ou quando o Banco Central Europeu, para, enfim, tentar compensar os efeitos desastrosos da resposta à crise financeira, foi obrigado a fazer o que disse que nunca queria fazer, que foi segurar as dívidas públicas, e isso foi feito porque a política interferiu e sim, apesar dos tratados, nas decisões do BCE, foi aí que nós conseguimos alguma resposta às crises. E nós temos de aprender que quando a política teve a coragem de se impor em nome dos povos, conseguiu responder às crises. Quando não teve coragem, tivemos troicas ou temos prestação das casas a duplicar quando os salários encolhem. Catarina Martins, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigado, eu.